Graça e paz, amados irmãos, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais uma ministração, para mais um culto, para mais um tempo onde nós vamos meditar, nos alimentar da palavra de Deus. Nesse momento eu queria te convidar para que nós possamos ter um tempo junto de oração. Queria te pedir para que você reunisse a sua família e tirasse esse tempo para orar juntamente conosco. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque a sua fidelidade dura para sempre conosco. Deus, nesse momento nós queremos orar agradecendo ao Senhor, agradecendo tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tudo em nós. Nós queremos nesse momento render graças, louvar o teu santo nome e queremos te pedir, Deus, fale conosco nesse momento, ministre em nós a tua palavra, que possamos ser alimentados, nutridos pela pregação da sua palavra e que possamos ter o caráter de Cristo impresso em nossas vidas. Nesse momento também nós queremos orar pelo nosso país, queremos orar pelo Brasil, que o Senhor venha interceder pelo nosso país, que o Senhor venha mandar a provisão. Queremos orar pelo nosso presidente, que o Senhor venha guiá-lo, que o Senhor venha conduzi-lo em todo tempo, em todo momento. Pode-se falar que estamos vivendo uma crise política, mas nós confiamos em Ti, Jesus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força e nós cremos que nós somos mais que vitoriosos nessa batalha, porque o Senhor é conosco, a Tua fidelidade dura para todo sempre. Que o Senhor venha nos conduzir em todo tempo, em todo momento, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, cada família que está ouvindo essa ministração, que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um deles e que eles possam ter revelação e entendimento do seu amor, da sua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nesse momento então, eu queria ministrar a palavra para você. E o tema da ministração de hoje é a presente verdade. Eu gostaria de te pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 12, e acompanhasse comigo a leitura que diz assim: Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estais confirmados na presente verdade. Meus irmãos, Pedro aqui ele vai fazer uma afirmação. Pedro ele vai afirmar que ele sempre está pronto. Pronto para quê? Pronto para lembrar os irmãos da verdade atual. Mesmo que nós já estejamos confirmados nela, mesmo que nós já sabemos qual é essa presente verdade, essa verdade atual, Pedro ele sempre vai falar: eu estou pronto para ensinar de novo, para exortar vocês de novo, para falar com vocês de novo sobre a verdade atual, a presente verdade. O interessante é que Pedro, ele não está preocupado em sempre trazer algo novo, em trazer uma revelação nova, em trazer algo que ninguém nunca falou, só ele falou. Não, Pedro, ele está falando aqui: eu quero falar com vocês constantemente as mesmas coisas. Por que que é importante nós ouvirmos as mesmas coisas constantemente? Porque a revelação da palavra de Deus, ela é progressiva. Nós não aprendemos tudo de uma vez só. A revelação, ela é progressiva. Todas as vezes que ouvimos, nós aprendemos algo, aquilo se torna nosso, aquilo vai internalizando dentro de nós. E quanto mais ouvirmos a verdade, quanto mais ouvirmos a palavra de Deus, mais nós vamos ter revelação, entendimento, compreensão. E por isso nós vamos viver e vamos praticar
a forma correta, vamos andar da maneira correta, vamos viver a vida no padrão de Jesus Cristo. Então isso é muito interessante e isso é muito importante. Então Pedro também vai nos falar que existe uma verdade presente. E Pedro diz que eu e você, nós precisamos estar firmados e confirmados nessa verdade. Talvez você pode estar aí se perguntando, mas pastor, se há uma verdade presente, então quer dizer que já existiu uma verdade no passado? A resposta é sim. A verdade do passado, ela foi atual em algum momento, mas agora ela não é mais atual. Por quê? Hoje existe uma verdade que é presente, que é para os dias de hoje, que é para o presente. E nela, eu e você precisamos estar firmados. Na Escritura, a palavra oikonomia é traduzido como dispensação. O que é a dispensação? A dispensação nos manuais de teologia é definida como a maneira de Deus lidar com o seu povo em um determinado período, de acordo com a revelação que aquele povo tem. O que acontece? Deus, ele se relaciona com o seu povo mediante a dispensação. Deus, então, ele vai relacionar conosco mediante cada dispensação. E na Bíblia existem 7 dispensações. E cada dispensação há uma verdade. Cada dispensação há uma maneira de Deus se relacionar conosco. Muitas das vezes eu tenho percebido as pessoas falando assim, que o Deus do Antigo Testamento é mau e que o Deus do Novo Testamento é bom. Meus amados, a Bíblia diz que Deus não muda. Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Deus, ele não era um Deus mau e agora se transformou em um Deus bom. Não, a questão é a forma que Deus se relacionava com o povo no Antigo Testamento era diferente da forma que Deus se relaciona conosco hoje no Novo Testamento. Por quê? A dispensação era diferente da dispensação que nós vivemos hoje. Por exemplo, a primeira dispensação era a dispensação da inocência, que é a dispensação quando Deus cria o mundo até o homem pecar. Por que a dispensação da inocência? Porque naquele momento Adão e Eva, eles não tinham consciência do que era bom, do que era mal. Eles não tinham esse conhecimento. Eles eram inocentes, eles eram puros de coração. Tudo que eles precisavam saber ou ter uma informação, eles iam até Deus para saber se aquilo era certo, era errado, era bom ou era mal. Só que quando o homem pecou, quando Adão pecou, mudou a dispensação. Eles já não eram mais inocentes, então muda para a dispensação da consciência. Adão e Eva, eles já tinham consciência do que era certo, do que era errado. Estão conseguindo compreender? Então, dependendo da dispensação, Deus, ele vai relacionar conosco de uma forma. Então, como eu falei, são 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Ela abrange o tempo em que o homem estava no Jardim do Éden. Quando o homem caiu, foi expulso do jardim, começou então uma nova dispensação, a dispensação da consciência. E essa dispensação ela vai durar até o dilúvio, até o momento que Noé termina de construir a sua arca. Depois do dilúvio, inicia-se então a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, que foi quando o homem governou, foi quando o homem quis tomar conta de todas as coisas. E nós vemos que no período de Noé, o homem viveu em uma depravação total. O homem viveu mergulhado no pecado. E a dispensação do governo humano, ela vai durar então até a dispensação da
promessa, que a dispensação da promessa tem o início em Abraão. A dispensação da promessa é aquela dispensação que Deus promete a Abraão uma terra, um povo, milhares de pessoas. E essa dispensação da promessa, ela vai durar até o dia que Moisés recebe os mandamentos no Monte Sinai. Quando Moisés recebe os mandamentos no Monte Sinai, inicia-se uma nova dispensação. E é a dispensação da lei, que é a dispensação mais conhecida, que foi a dispensação que durou mais tempo. E o que era a dispensação da lei? Deus, então, ele se relacionava com o povo de acordo com a dispensação. E a dispensação da lei é aquela dispensação que o homem deveria fazer para receber. O homem deveria obedecer à lei, obedecer os mandamentos para que ele fosse abençoado. Mas se o homem não obedecesse, não cumprisse com a lei, o que aconteceria? Ele seria amaldiçoado. Então nós conseguimos compreender nas dispensações que Deus, ele vai se relacionar com o ser humano, com as pessoas de acordo com a dispensação. E depois da dispensação da lei, essa dispensação vai durar até o Monte Sinai, até o dia que Deus dá os 10 mandamentos, até Cristo Jesus. E quando Cristo veio, quando Cristo morreu e ressuscitou, deu início a uma nova dispensação, que é a dispensação que eu e você vivemos hoje, que é a dispensação da graça. E o que é a dispensação da graça? Ali, Deus trocou a maneira de se relacionar com o ser humano, de se relacionar com o povo. Já não é mais pela obediência, já não é mais pelo aquilo que eu faço, e sim pelo aquilo que Cristo fez. Por isso, meus irmãos, a verdade atual é a verdade da graça, é a dispensação da graça, não mais a dispensação da lei. A dispensação da lei é bíblica? Sim. É de Deus? Sim, mas não é para o tempo presente, não é para os dias de hoje. Hoje, eu e você, nós estamos vivendo na dispensação da graça, que é o favor imerecido. É Deus fazendo tudo para quem não merece nada. Por quê? Porque a dispensação mudou. O problema é que hoje muitas pessoas querem viver ainda na verdade antiga, em uma antiga verdade, que é a lei. Não, por isso essas pessoas não são abençoadas, por isso essas pessoas não desfrutam de paz, não desfrutam do verdadeiro amor de Deus. E por último, a sétima e última dispensação é a dispensação do reino, que é quando Jesus vai descer do céu e vai estabelecer o reino de Deus. Então, como nós acabamos de ver, em cada dispensação existe uma verdade para aquele tempo. Existe uma maneira de Deus se relacionar com o povo naquele tempo. Então, nós precisamos entender a dispensação atual, a dispensação que Pedro vai nos falar lá em 2 Pedro, a dispensação da graça. Nós precisamos entender. Hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça, não a dispensação da lei. Amém, meus irmãos? Por quê? Qual era a verdade da dispensação da inocência? Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17 e acompanhe comigo. Diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a verdade, a maneira que Deus se relacionava com o povo na dispensação da inocência era essa. Qual? Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores, eles poderiam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem, eles iriam morrer. Essa era a verdade, esse era o mandamento, essa era a forma que Deus se relacionava com o homem
Adão e Eva na dispensação da inocência. Nós sabemos que o homem pecou, que Adão pecou. E por causa do pecado de Adão, vieram a doença, a miséria, a destruição, o envelhecimento e a morte. Todas essas coisas são inimigas de Deus. Mas, após o pecado do homem, Deus já libera uma profecia falando que da semente da mulher iria vir aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus amados, nós sabemos que a mulher não tem a semente. Quem tem a semente é o homem. Então aqui Deus está falando que aquele que iria pisar na cabeça da serpente, aquele que iria derrotar o diabo, iria nascer de uma mulher. Hoje nós sabemos que quem foi que nasceu de uma mulher virgem? Jesus Cristo. Então isso mostra que após o pecado do homem, Deus já tinha dado a solução. Deus já sabia o que ele iria fazer para derrotar as obras do diabo. Passando os séculos, passando por algumas dispensações, nós chegamos até o tempo de Moisés com o povo de Israel no Monte Sinai, que é quando vai dar o início à dispensação da lei. E olha o que o povo vai falar lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 8. Abra comigo e acompanhe a leitura, que diz assim: então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Observe comigo que antes de Moisés subir ao Monte Sinai, o povo fala assim para Moisés: Moisés, tudo que o Senhor mandar fazer, nós vamos fazer. Sobe lá e vê o que ele tem para falar que nós vamos fazer. O povo ainda nem tinha ouvido os 10 mandamentos. Mas, a partir desse momento, Deus ele vai dizer a Moisés para ninguém se aproximar do Monte Sinai. Se alguém tocasse no monte, seria morto. Até se um animal tocasse naquele monte, ele seria morto. Observe que Deus mudou o tom. Deus mudou a forma de falar com o povo. O Senhor não estava longe daquele povo, porque nós vemos na Bíblia que quando o povo saiu do Egito, saiu porque foi uma provisão de Deus. Quando o povo caminhava pelo deserto, durante o dia Deus mandava uma nuvem para fazer sombra, e à noite Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Deus não estava longe. Em nenhum momento Deus tinha falado para eles não se aproximar. Porém, agora no Monte Sinai, algo acontece. Diante da soberba do povo, diante da ignorância do povo, pensando que eles podiam cumprir com tudo aquilo que o Senhor falasse, mediante a justiça própria, mediante a sua própria força, Deus então muda o tom e Deus então manda a lei. Para quê? Qual era o objetivo da lei? O objetivo da lei era mostrar para o povo que eles não podiam cumprir com a condição de Deus, com a natureza de pecado que eles tinham. Lembre-se que naquele momento todo o povo tinha natureza de pecado, porque herdou de Adão. Eles eram pecadores, eles tinham a natureza de pecado dentro deles. O que eles iriam fazer? Pecar. Por quê? Eles eram uma pecadeira. Qual era o fruto que eles iriam produzir? Pecado. Então, Deus ele vai dar a lei para mostrar para eles que é impossível o homem cumprir com as exigências de Deus. Nós não conseguimos cumprir com o padrão de Deus. Por quê? O padrão de Deus é muito elevado, é muito alto e o homem por si só não consegue cumprir com esse padrão. Então, no momento que a lei foi dada, foi mudada a dispensação. E a verdade atual
trocou. Não era mais a verdade da dispensação da promessa. Agora, a verdade atual eram os mandamentos, era a lei. E se o homem não cumprisse com a lei, ele seria amaldiçoado, ele iria morrer. Então, nós conseguimos observar que a dispensação, então, é a forma de Deus se relacionar com o homem. Então, quando Deus muda a dispensação, Deus muda a forma de se relacionar. Então, quando a lei foi dada, passou-se 1500 anos quando o povo viveu na dispensação da lei. Só que Jesus veio. Acompanhe comigo a leitura lá em João, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Observe, João vai falar que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Quando Jesus veio, trocou-se a dispensação. Quando Jesus veio, nós não mais vivemos na dispensação da lei, nós vivemos agora na dispensação da graça. A presente verdade que Pedro se refere, então, é a verdade da nova aliança, é a dispensação da graça. Durante muitos anos, na dispensação da lei, profetas foram levantados para pregar a respeito do problema de ignorar e quebrar a lei. Eles anunciavam toda a maldição que isso traria ao povo de Israel, porque essa era a verdade atual. Mas quando Cristo veio, mudou-se a dispensação e recebemos uma nova verdade atual. Mas, meus amados, sabe qual é o problema? O problema é que nós somos seduzidos por verdades que, apesar de bíblicas, não são do presente. Verdades que não são para agora, não são atuais. E isso tem trazido desequilíbrio para a igreja. O problema de nós querermos viver na lei é que essa não é a verdade de hoje, essa não é a forma, não é a maneira de Deus se relacionar conosco. Então, quando eu volto a viver na lei, eu não vou viver o verdadeiro evangelho. Por quê? O que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Jesus veio trazer uma boa notícia, que nós não mais estamos debaixo da lei, nós agora estamos debaixo da graça, na dispensação da graça de Deus. Amém? Então eu quero falar para vocês agora como que Deus firmou a nova aliança. Para isso, abre comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8, versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Meus amados, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus no capítulo 8, a antiga aliança envelheceu, a antiga aliança ficou velha, passou, não é mais a presente verdade. O próprio Deus diz que a velha aliança tinha defeito. Observe que o próprio Deus, o Criador da antiga aliança, da dispensação da lei, ele mesmo diz que ela tinha defeito. Deus encontrou defeito em um sistema perfeito.
Por que Deus encontrou defeito na antiga aliança? Porque o povo era imperfeito. E para que a antiga aliança fosse cumprida, era necessário o povo ser obediente. E o povo era imperfeito. O povo tinha a natureza de pecado. Consegue compreender? Agora, uma nova aliança é feita. E ele mesmo se responsabiliza para cumprir todas as condições. Na antiga aliança, na aliança da lei, Deus tinha a parte dele e o homem tinha a sua parte. Qual era a parte do homem? A parte do homem era ser obediente. E a parte de Deus era abençoar aqueles que eram obedientes. Mas, meus amados, agora, na dispensação da graça, o homem já não faz nada. Por quê? É Deus em Cristo Jesus cumprindo todas as condições. Por quê? Cristo é o nosso representante. Da mesma forma, quando Adão pecou, todos nós pecamos, hoje também é assim. Cristo obedeceu, todos nós também obedecemos. Então compreenda, a antiga aliança dependia do desempenho das pessoas. E como as pessoas eram imperfeitas e não conseguiam obedecer à lei com perfeição o tempo todo, ela não poderia funcionar. Como não funcionou? Por causa do pecado de Adão. O homem tinha a natureza pecaminosa, sendo assim, mesmo o melhor dos homens nunca conseguiu cumprir com as condições da antiga aliança. Assim como a antiga aliança dependia do homem, a nova aliança depende de Cristo. Cristo é o responsável, ele é o fiador de uma aliança superior. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 7, versículo 22 e acompanhe comigo a leitura que diz assim: Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Observe comigo o que o autor de Hebreus vai falar, que Cristo se tornou fiador de uma aliança superior. Meus irmãos, Deus se comprometeu conosco e a garantia desta aliança de amor não é o nosso desempenho, mas aquele que é o nosso representante e a sua obra consumada na cruz. Deixa eu te explicar melhor. Na antiga aliança, para que o homem fosse abençoado, dependia dele. Ele era aquele que poderia fazer com que ele fosse abençoado. E se ele não conseguisse cumprir com a lei, ele não seria abençoado. Mas agora na graça, agora nessa nova aliança que Deus fez, no qual Jesus é o fiador, não depende mais do nosso desempenho, não depende mais de mim e de você, depende de Cristo e da obra da cruz que Cristo consumou. Então Jesus é o nosso fiador. Você sabe, se você for alugar uma casa, você precisa de um fiador. Por que você precisa de um fiador? Porque se você não pagar o aluguel, o fiador, ele é o responsável para pagar. Então, quando Cristo se tornou o nosso fiador, não é mais pelaquilo que eu faço, não é mais pelaquilo que eu posso, não é mais pelaquilo que eu sou. Agora tem tudo a ver com Cristo, é tudo mediante a obra de Cristo Jesus. Então, nós devemos de uma vez por todas parar de nos relacionar com Deus baseado em nosso desempenho. A Bíblia vai falar que o diabo é o acusador. O diabo vai falar assim: quando você obedece, ele diz, você não obedeceu o suficiente. E quando você desobedece, o que o diabo faz? Ele vai começar a te condenar na sua mente. Mas nós precisamos ter em mente que assim como Cristo é, nós somos neste mundo.
Abre comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Olha que verdade poderosa que o apóstolo João vai nos dizer. Ele vai falar, nisto é aperfeiçoado o amor em nós. Como que o amor é aperfeiçoado nas nossas vidas? Quando nós mantemos a nossa confiança em Deus. E quando nós entendemos que da forma que Cristo é, nós também somos. Deixa eu te falar, se Ele é aceito por Deus, nós também somos aceitos por Deus. Se Ele é justo, nós também somos justos. Se Ele é saudável, nós também somos saudáveis neste mundo. Se Ele é próspero, nós também somos prósperos neste mundo. Se Jesus está debaixo do favor de Deus, nós também estamos debaixo do favor de Deus. Essa é a verdade na sua vida. Essa é a presente verdade na qual nós estamos firmados e confirmados. Você precisa todos os dias confessar essas verdades espirituais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque da forma que Cristo é, nós também somos neste mundo. Eu sei que são verdades poderosas e talvez eventualmente elas podem ser confrontadas na sua vida diante a circunstância, como nós estamos vivendo, uma circunstância de incerteza no meio da política, de incerteza na economia, de incerteza na saúde, mas eu quero te falar uma coisa, há uma diferença entre verdade e fato. A verdade é muito maior do que o fato. O sintoma de uma enfermidade no seu corpo é um fato, mas a verdade é que Cristo levou na cruz as nossas enfermidades. Então, fique sempre com a verdade e rejeite o fato. Por quê? O fato é momentâneo, a verdade é eterna, a verdade não muda, a verdade não se transforma, o fato se transforma. Quantas vezes nós já vivemos um cenário que estamos vivendo hoje no passado? Um cenário ruim na política, um cenário ruim na economia, um cenário ruim na saúde, e isso já não passou, e isso não mudou, e nós estamos vivendo de novo. O fato é que essa crise vai passar, que esse momento vai passar, mas só que você precisa, no meio desse fato ruim, permanecer na verdade. E qual é a verdade? Assim como Cristo é, nós também somos neste mundo, porque Cristo é o nosso representante. Cristo é o nosso sumo sacerdote que se compadece e intercede por nós. Quero te fazer uma pergunta. Você já parou para se perguntar por que Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote e não Moisés? A escolha de Deus é curiosa, porque Moisés era o grande líder. Moisés foi o libertador que Deus levantou, o homem que falava face a face com ele. Mas, meus amados, a razão pela escolha de Deus é porque o representante precisaria ser alguém que se identificasse com o seu povo. Moisés não sabia o que era ser escravo. Por quê? Moisés foi criado no palácio de Faraó. Moisés foi criado como um príncipe no palácio. Já Arão foi criado como um escravo. Arão sofreu junto com o povo. Essa é a razão do porquê Deus escolhe Arão para ser sumo sacerdote e não Moisés. Por quê? Moisés não tinha identificação com o povo. Moisés não sabia o que era ser escravo. Moisés não sabia o que era passar por necessidade. Moisés não sabia o que era ter fome. Arão sabia. Então, ele compreende e sabe aquilo que nós passamos. Essa também é a razão pela qual Cristo se fez homem,
para ser o nosso representante e o nosso sumo sacerdote. Para encerrar, meus amados, abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, que diz assim: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meus amados, quem vai nos apacentar não é o grande e supremo pastor, mas é o Cordeiro. Porque somente um cordeiro sabe o que é ser cordeiro. O pastor não sabe o que é ser um cordeiro. O pastor não sabe o que é ser tosquiado, ser retirado toda a sua lã. O pastor não sabe o que é ter medo do lobo. Então, meus amados, por isso Jesus se fez carne. Por isso Jesus se fez homem, para que ele pudesse ser o nosso representante. Ele se fez homem para que pudesse se identificar conosco e interceder por nós diante do Pai. Compreenda de uma vez por todas, a presente verdade que nós estamos hoje é a verdade da graça, é a dispensação da graça, como João diz em João 1,17, que em Jesus Cristo a graça e a verdade vieram. Jesus veio trazer a graça de Deus. Jesus veio trazer a verdade de Deus. Então essa é a presente verdade que nós estamos vivendo. Por isso, eu quero te desafiar a rejeitar toda justiça própria na sua vida, todo sentimento de merecimento e passe a viver dependendo de quê? Daquilo que você pode fazer, das suas obras, da força do seu braço? Não, dependendo de Cristo Jesus, dependendo da obra da cruz consumada por Cristo. Por isso, meus irmãos, permaneça firmados na nova aliança, na dispensação da graça. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Creio que você será alargado em conhecimento, em revelação da verdade de Deus e que você possa desfrutar da nova aliança, da dispensação da graça na sua vida todos os dias. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, eu quero liberar a bênção de Deus na sua vida. Aí na sua casa, junto com a sua família, estenda as suas mãos. Eu quero liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe no seu grupo de WhatsApp para que pessoas possam ser abençoadas através da pregação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.